Meu nome é Yuri Gramacho, tenho 34 anos, sou discípulo de Jesus Cristo, esposo da Laís, pai do Kawai e tenho a alegria de ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu aceitei o chamado de Cristo para me entregar a Ele e aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, desde aquele momento eu já sentia um chamado para ser um missionário, não importa onde. Eu poderia ser um missionário onde quer que eu estivesse, florescer onde eu estivesse plantado. E há pouco tempo atrás ouvi a respeito de um projeto onde a igreja enviaria famílias missionárias para trabalhar em outros países para pregar o evangelho nesses lugares e apressar a volta de Jesus. Foi justamente aí que o coração bateu mais forte, ardeu lá no peito aquele chamado de Deus e eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Fale um pouco sobre esse projeto da América do Sul de enviar missionários. A Igreja Adventista na América do Sul, ela está desenvolvendo um projeto chamado Missionários para o Mundo, entendendo que nós, como igreja, temos uma responsabilidade não apenas na nossa região administrativa, mas com a pregação do Evangelho em nível mundial. E a administração da igreja aqui na América do Sul propôs esse projeto onde 25 famílias missionárias, pastor, esposa, filhos, pessoas inclusive de outras profissões, de outras formações, não apenas pastores, foram selecionados, se colocaram à disposição de Deus e da igreja para irem às regiões com a menor presença cristã do mundo. Então, esse é o projeto Missionários para o Mundo. Quais são os desafios que a igreja tem nesse país que você está sendo enviado? Nós fomos desafiados por Deus e pela igreja para trabalhar na região da Ásia, mais especificamente num país chamado Mongólia. Esse país ele fica entre a Rússia e a China, faz fronteira com esses dois grandes países, e a Mongólia é um lugar extremamente exótico. Primeiro porque o clima da Mongólia é muito extremo, o pessoal diz que é o freezer do mundo, porque lá chegam a temperaturas de até menos 40 graus, incríveis menos 50 graus abaixo de zero. Realmente é uma verdadeira geladeira, né? E ali naquele país, muitas pessoas ainda vivem num estilo de vida nômade. As pessoas vivem no deserto, morando em tendas, em cabanas, que eles chamam de gers, e com temperaturas como essa, sobrevivendo num ambiente completamente hostil. Muitos deles se mudam durante o ano 4 a 5 vezes no ano, né? Dependendo da estação, para conseguir sobreviver a esse clima extremo. O país tem predominância religiosa de budistas, a maioria das pessoas, cerca de 96% da população, vive o estilo de vida do budismo tibetano, tem tradições extremamente fortes do ponto de vista cultural, filosófico, religioso, e é um grande desafio. O cristianismo lá não chega nem a 1% da população, e a Igreja Adventista tem realizado um trabalho na área de saúde, na área de educação, com centros de influência,
e realizando o trabalho que Deus nos chamou de fazermos discípulos de todas as nações, e a Mongólia não pode ficar de fora. Deus tem abençoado a igreja na América do Sul de tal maneira que, através da fidelidade dos membros, é possível manter um projeto como esse. Como você avalia isso? A Bíblia apresenta a igreja como um corpo. A igreja é um corpo. E esse corpo ele trabalha numa relação de interdependência. Cada parte do corpo é fundamental para o cumprimento da missão. Nós não podemos pensar de forma fragmentada, só as nossas necessidades, quais são os desafios que nós temos no campo local. Claro que temos muitos desafios e é nossa responsabilidade buscar cumprir a nossa missão aqui. Mas nós não podemos ser egoístas e levianos ao ponto de não reconhecermos a necessidade mundial da igreja. Campos tão desafiadores onde a igreja realmente precisa de um apoio cada vez mais forte. Para vocês terem uma ideia, o projeto Missionários para o Mundo é um projeto que está envolvendo um grande aporte financeiro. É óbvio, tem os custos das passagens, são 25 famílias que vão para regiões muito distantes do mundo, tem os projetos que serão realizados ali. Então não é algo tão simples e tão barato financeiramente. Mas graças a Deus, como eu disse, a igreja ela é única, ela é um único corpo. E os recursos da igreja, eles são administrados com essa visão. Não só olhando para o braço, ou só olhando para a perna, ou como alguns dizem, só olhando para o próprio umbigo. Não, a igreja olha para o mundo. A nossa missão é o mundo. E eu louvo o nome de Deus, porque a fidelidade dos membros da igreja é o que possibilita que Deus ele cumpra essa missão. Na realidade, os recursos são de Deus. Ele nos concede os recursos e nos dá a honra, o privilégio e a responsabilidade de sermos fiéis a esses recursos. E a parte da igreja é administrá-lo da maneira correta. Agradeço a Deus, porque Ele me fez esse chamado de ser um missionário além-mar. Mas eu quero agradecer, sobretudo, a fidelidade de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que reconhecem a soberania de Deus nas suas vidas, não apenas dedicando os seus recursos, mas dedicando o seu ser, a sua vida ao Senhor. Essa é a verdadeira mordomia cristã. E eu louvo o nome de Deus porque, assim como no passado a igreja primitiva enviou missionários, a igreja de Antioquia enviou missionários e muitas igrejas, inclusive humildes, colaboraram financeiramente com seus recursos para a obra mundial, ainda hoje a Igreja Adventista, a Igreja de Deus, a Igreja Remanescente da Profecia Bíblica também tem procurado ser fiel na administração desses recursos. E eu te agradeço, porque você faz parte integral deste projeto missionário. Talvez você nunca pregue além-mar em um outro país, você deve continuar pregando, sendo um discípulo aqui onde você está. Mas louvado seja o nome de Deus pela sua fidelidade, porque com os recursos da igreja, a mensagem do Evangelho está cumprindo a profecia registrada em Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Nós somos esses mensageiros, quer com a nossa voz, quer com os nossos recursos, formando uma só igreja, um só corpo, um só povo. Eu quero encerrar com a frase de um grande homem de Deus, William Carey, numa reunião com outros missionários e com líderes e membros da igreja. Ele lhes fez um desafio: se vocês lançarem as cordas dos recursos, eu estou disposto a descer ao poço para salvar. Que Deus te abençoe, lance a corda, porque estou aqui para servir e para salvar.